professor Geraldo. Pode mandar, mestre. Estamos ao vivo. Ok, nós estamos ao vivo aqui porque a gente prepara tudo para você e eu tenho a honra de estar aqui na nossa segunda live, no segundo Live Club. Eu sou o professor Geraldo Castro e vou ter mais uma vez o prazer de mediar esse debate sobre o cenário atual, focado principalmente no Estado, com algumas pitadas de verificação das questões de nível internacional. Mas eu repito, nós estamos aqui nessa pré-temporada, teremos um evento que estamos preparando para você com todo carinho, que é para o dia 1º de maio, onde será efetivamente celebrado o nosso Clube de Humanas. E nada melhor do que falar com os associados, professor Saulo Formiga. Olá, bom dia, professor Geraldo. Professor Rafael. Bom dia a todos. Professor Fabiano. Bom dia a todos. Estamos, portanto, oficialmente na nossa segunda live. Oficialmente assim, porque o mais importante é a gente deixar o debate fluir. Portanto, você que está no Instagram, pode dar uma olhada lá no Face. Nós estamos ali ao vivo para que você pergunte, você opine, você critique, você faça sugestões. O importante é que esse debate flua e flua da melhor forma possível. Só para você ter uma ideia, nós fomos trabalhando esse segundo tema, e aqui tudo se faz coletivo e democraticamente, com grande importância para você e para nós, porque hoje o cenário ele está muito apimentado, e aí você que vai fazer o Enem, você não pode cair no senso comum e no panfleto, nem de um lado nem de outro. A sua abordagem, o seu argumento, ele é para que você possa fazer uma boa redação, fazer uma boa percepção na área de humanos. Lembre-se que agora o grande dia do Enem é o primeiro dia, não é isso? Verdade, exatamente. Uma construção aí que a gente precisa ficar atento, né? Como o Geraldo já falou muito bem, bom dia a você que está aí acompanhando a gente. O pessoal está entrando aí agora, sexta-feira, né, feriado. O pessoal esticou os estudos aí ontem até um pouquinho mais tarde, então tá muita gente acordando agora. Vão pegar muita gente entrando aí com o barco já no andar da carruagem em si. Então a gente quer que nesse dia, a gente tem aqui o lançamento, na verdade, da nossa pré-temporada, né? A nossa segunda edição da nossa pré-temporada, né? Isso. Então, que você possa acompanhar e se abastecer de argumentos que possam fundamentar o seu texto, que possa te ajudar a enfrentar os textos que virão nesse primeiro dia. E hoje nós estamos ainda de forma mais robusta, né? Isso, que é a presença do grande professor encantador, que eu tenho a honra de estar ao lado dele, professor Rafael. Então, pessoal, boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook. Como os professores adiantaram aqui, essa discussão é muito pertinente, muito importante, não somente para a prova, mas mesmo para a nossa vida, né, enquanto cidadão brasileiro e tudo mais, discutir esse cenário da atualidade na política e na socioeconomia do Brasil. E para completar aqui o quadro, né, o line-up, estamos aqui com o professor Fabiano Paiva, o grande mestre da história. Professor. Olá você, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você. Queria dar as boas-vindas a todos aqueles que estão entrando agora nesse momento para assistir mais um debate que nós iremos travar, discutir sobre a questão do Brasil atual. E aí eu quero pedir licença aos nossos nobres aqui, dizer que estou muito feliz. Davi chegou. Hoje eu estou feliz. Chegou segunda-feira, saudável. Queria deixar um beijo para minha esposa que está em casa, para ele. Ao vivo, e tá ao vivo também, Marina. Eu mando um beijo para você. Dizer que estamos aqui para poder abrilhantar e mais uma vez dizer que Deus é bom. E aí dizer também que com o Davi, com o Enzo, né, com todos os nossos filhos, sim, a responsabilidade da gente como cidadão, como professor, né, como indivíduo, sim, dessa nação tão linda que é o Brasil, a gente tem uma responsabilidade maior ainda. Verdade. Principalmente por conta do cenário que começa a se formar. As variadas. E temos uma absoluta tolerância. Nesse espírito, e aí sempre com as bênçãos de Deus, nós vamos agora focar no nosso tema. Hoje vamos começar pensando no Estado para que a gente veja a situação aqui. E falar em Estado, nós temos que buscar suas origens. Por isso eu sempre penso na obra Os Donos do Poder, do mestre Raimundo Fauro, que é uma das prediletas de todos que estamos aqui. Porque ele faz a abordagem, além de ter sido um dos personagens importantes na volta da democracia, ele faz a abordagem
do patrimonialismo. O que é hoje que incomoda bastante o povo brasileiro, que incomoda bastante aqueles que fazem parte das instituições brasileiras e aqueles que estão preocupados com a cidadania. A relação entre o público e o privado. E isso ficou de uma forma mais vigorosa quando se trata de analisar, de verificar, de punir elementos da corrupção. E aí eu queria vincular um outro princípio que nós defendemos, de que só a democracia é a garantia de que seja apurado tudo que for colocado. Só a democracia dentro do Estado de Direito. Dentro do Estado de Direito. Para que se possa fazer um bom funcionamento e que as partes possam falar livremente. Esse Estado patrimonialista, ele vem se formando aqui desde o processo de colonização, não é isso, mestre Fabiano? Desde o processo de colonização. A partir do momento que você verifica, por exemplo, ao início da colonização, o início oficial da colonização, a montagem das capitanias hereditárias. Tem uma frasezinha que é sempre bom lembrar. O Estado português fez a colonização mesmo quando não pareceu fazê-la. O Estado português fez a colonização mesmo quando não pareceu fazê-la. E por que esta ressalva? Para lembrar que as capitanias hereditárias e os seus donatários eram delegados do Estado. E que, logo com a montagem do governo geral, vem um processo de centralização. O Estado português, preocupado, faz essa centralização. E com isso, o que nós temos? Nós temos a montagem de estruturas administrativas. O professor Fabiano gosta muito de falar, governador-geral, o provedor-geral, o capitão-mor, o ouvidor. Então, quem são essas figuras? São elementos da montagem do Estado. E esses elementos, com muito poder, mas não acima do Estado português, esses elementos já demonstram que começa aí uma relação entre o público e o privado. Nós temos, inclusive, uma visão que precisa ser bem trabalhada, inclusive filosoficamente, não é isso, professor? Certamente, certamente. Que é a percepção da cidadania no Brasil, né? Como a montagem do Estado brasileiro se deu de forma muito... Eu considero abrupta, né? Porque no início da colonização, uma estrutura de Estado sendo formada num país que ainda não tinha meramente uma identidade sem pé nem cabeça, né? E aí depois disso você tem a preocupação com direitos políticos e civis. Então é uma pirâmide invertida, a gente está invertendo as gerações de direitos. Era para ser o quê? Primeiro direito político, direito de primeira geração, civil segunda geração, social terceira geração. Então se inverte essa lógica. Você tem a formação de um Estado que já é ali pretensamente responsável por garantir direitos sociais, mas onde não há participação política do cidadão. Então existe um processo de esvaziamento da cidadania desde o início da formação do Estado. Até porque o que a gente ia esperar de um país que não nasceu como país, né? Exatamente. Na verdade, o Geraldo lembrou muito bem o processo colonial, né? Quem vinha para o Brasil não vinha com o intuito de ser cidadão brasileiro. Não existia ainda essa ideia, né, de formação da cidadania brasileira. Isso só vai começar de fato lá século XIX. Século XIX seria o correto? A literatura captou bem isso, né? Em vários momentos a América é chamada de purgatório. Exatamente. E o interessante são... Vinham para quê? Para enriquecer. Querendo ou não, nós tivemos o equilíbrio econômico por conta do café e veio a República, e com a República aquela ideia de ordem e a ideia de progresso, que é aquela ideia, não, exatamente, que é o novo. Só que quando você olha para as estruturas políticas e estruturas sociais, você tem um Estado que concede direitos civis, mas não concede direitos políticos. Né? Por quê? Porque você tem uma Constituição, a nossa segunda Constituição, que é uma Constituição que determina o voto universal. Só que você vai olhar para as exceções, o analfabetismo. Mais de 80% da população analfabeta. Tira a renda, aí você pega as mulheres. Aí que tipo de democracia é essa que nós começamos a construir, que vai excluindo grande parte da população? E aí nós começamos a ter a tal da República do século XX, em que até hoje nós temos resquícios dessa república, desse clientelismo que mais à frente a gente pode estar abordando dentro desse processo, dentro do contexto de montagem da cidadania. E aí nós temos hoje
entrando já nos dias de hoje, fazendo um recorte temporal, nós temos um processo em que você tem direitos civis, nós podemos votar, mas muitas vezes o voto ele é banalizado. Sim. Né, por conta das práticas coronelistas que nós temos pessoas ainda que vendem votos por conta de um tanto de combustível, né, R$50 na véspera da eleição. Fabiano, acho que o povo está começando a ficar confuso, porque não acho. sabe se tu está falando do século XVIII ou de hoje. Por isso a nossa preocupação em fazer demarcações. Eu queria lembrar que nós estamos sendo assistidos internacionalmente. Lá de Portugal, um abraço para a nossa querida Jô Cidreira, que está aqui buscando referências de literatura. Nós usamos no começo do nosso programa o Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, que é uma obra clássica. Inclusive, minha esposa Larissa, ela costuma gostar muito desse tipo de obra, que ela é uma das grandes operadoras do direito. Aproveitar, já que a gente pegou aqui rapidinho, passando para o professor Fabiano, com essa polêmica de saber se estamos no presente ou no passado, e dar um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando. A gente já passa aí das 32 pessoas interagindo, fora as que visualizaram. Inclusive um grupo formado aqui, cuja hashtag é Fabiano é lindo. Dizer que Fabiano, isso é jogo sujo. Concessões do Estado, como se o Estado fosse ali um grande provedor, um grande pai, né? Inclusive em termos empregatícios, é bom que se diga isso, e essa percepção do Estado como grande provedor nos dá a ideia de uma estadania, não de uma cidadania. Então, o cidadão brasileiro, o médio em geral, ele se vê muito refém, né, do poder público, do Estado. E aí é muito comum você perceber isso nas cidades do interior, por exemplo, onde muita gente ali tá empregada da prefeitura e aí meio que vincula o seu voto à reeleição do prefeito porque está, né, tem um emprego da mãe, do pai ou o próprio emprego em relação a vinculado à prefeitura ou ao Estado de forma mais ampla, ao poder político. Bom, e aí você percebe que de fato ele tem razão, né? Se a gente acompanhar o processo político brasileiro, principalmente o processo eletivo, a eleição, você percebe isso de forma muito clara, principalmente nas cidades do Nordeste, do Norte e Nordeste do Brasil, onde a pobreza impera. E aí fatalmente existe uma percepção de classe social também, de condição socioeconômica que interfere na questão da cidadania, do exercício da cidadania. Não é isso? Vários escritores colocam que um dos grandes problemas, aí eu lanço para os três, do Brasil é a mediocridade da nossa elite. Nós temos uma elite que se vende barato e que sempre se discutiu que essa elite não tem um projeto nacional definido. E por conta disso, os arranjos que são feitos colocam o Brasil numa perspectiva extremamente refém. E aí várias passagens. O professor Saulo, ele coloca bastante, quando puxa logo para o Vargas, inclusive uma das aulas mais elogiadas, me permita, professor, sua, pelos seus alunos, é exatamente quando você vai avaliar os programas de desenvolvimento. E esse programa coloca a elite brasileira numa decisão, por exemplo, a questão do transporte. Que tipo de transporte nós vamos ter que decidir? Se vai ser o ferroviário ou se vai ser o rodoviário? Isso foi uma decisão de grande impacto para o funcionamento do nosso país. Até o mau funcionamento. E tu vê que isso é cristalizado para a política rodoviarista, já com o JK. Né? Que ela é assumida definitivamente pelo Estado, como o elemento principal. E qual é o resultado? Você tem hoje 68% aproximadamente das nossas cargas, dependendo de quê? De quem? Das rodovias. Né? E a gente percebe que, inclusive, na política mais atual, tentaram, inclusive, fazer uma ramificação, ou voltar o tempo, vamos dizer assim, de uma forma mais, inclusive, moderna, e investiram em hidrovias, investiram em ferrovias, né? Para tentar fazer com que essa, vamos dizer assim, essa diversificação de estruturas, de infraestrutura, sobretudo de logística, o chamado projeto multimodal, né, ele pudesse dar uma queda, fazer uma queda dos custos, o chamado custo Brasil, que é exatamente o que poderia alavancar o processo de desenvolvimento econômico, fazer PIB crescer, já que o custo de produção, o custo de transporte seria imensamente menor. Né? Mas eu queria rapidamente aqui ouvir dos meus amigos que estão aí, mais de 30 amigos acompanhando aí, a maioria já estava com a gente ontem, na última transmissão. Pessoal, como é que está a qualidade do vídeo aí, pessoal? Eu tô acompanhando aqui pelo celular e eu estou percebendo algumas... Eu acho que não está bom porque o FDM Marques diz assim, hashtag Saulo lindo. A imagem também acho que está meio confusa a imagem, né? Pelo menos eu não comprei ele com 2 pontos, né, professor? E aí, galera, como é que tá aí essa Maurício, FDM,
Dandara, Larissa, Marina, Thiago. Pessoal, como é que tá aí a transmissão? Tá bacana? Tá falhando? Tá travando? A gente precisa desse feedback aí para melhorar. Chuva de coraçãozinho, tá? Chuva de coraçãozinho. Ainda não vi chuva de coração. Então vamos lá, pessoal. Dedada aí nesse coração aí, dedada nesse coração. E agradecendo aqui a presença conosco da professora Ana Virgínia, uma querida professora de português. Um abraço, professora. É uma satisfação imensa tê-la aqui no nosso trabalho. Sempre. A Natália está dizendo que está dando falha toda hora. É porque é problema de conexão. Nós estamos até com uma boa estruturação, com um bom aparelho, mas a internet hoje não está querendo ajudar muito, mas a gente vai aqui, vamos até o final sim, porque nós estamos ainda adentrando alguns pontos fundamentais. Por exemplo, veio a chuva, professor. Eu queria jogar para todos de coração. Muito bem, galera, valeu. Eu queria jogar para todos aqui da 70%. mesa exatamente uma frase. Fernando Henrique Cardoso se autoproclamou aquele que iria encerrar a Era Vargas. Sim. Então o referencial dessa Era Vargas, ele funciona no imaginário popular, no imaginário das elites, no imaginário da intelectualidade brasileira, como um ponto significativo. O objetivo, segundo Fernando Henrique, era desmontar, e aí muito se criticou acerca dos elementos de direitos sociais, aí por causa das privatizações, que estariam sendo colocados em voga. Agora, nós estamos diante de um governo que está sendo acusado por uns de modernizar, aqui a gente faz, o meu trabalho de mediador é fazer essas verificações, de modernizar, e por outros de destruir conquistas sociais. Então nós estamos chegando ao mesmo patamar, ou a um patamar ainda mais avançado. Nós estamos de novo no desmonte da Era Vargas e quais os desdobramentos, trazendo para aquilo que a gente se propôs hoje, quais os desdobramentos disso, em todo ao longo período, significativo período da Era Lula, e as questões agora de atualidade com o governo aí de Temer. Eu acho interessante porque, assim, quando se pensa em Era Vargas, uma das coisas que mais fica latente em termos políticos, estruturas políticas, é o aparelhamento do poder, né? É o Estado avançando, exatamente, é o Estado avançando sobre as instituições políticas, instituições econômicas e sociais. Quando Fernando Henrique Cardoso ele assume o poder, e na verdade ele se deu essa alcunha, porque se você for parar para ver o nosso projeto de neoliberalismo, começa com o Collor, né? Com as privatizações, quando ele vem aqui, ele faz aquele célebre discurso dele que os nossos carros pareciam carroças e tal. Então ele começa aquele processo. Então, Fernando Henrique Cardoso ele foi mais enfático nessas privatizações, com a questão dos meios de comunicação, privatizou a Companhia Vale do Rio Doce e todo aquele processo, né, capital misto e tal. Quando o Lula veio e assume o poder, a sensação que a gente tem é que o Lula iria parar aquele contexto de desmantelamento do Estado de Vargas. E aí ele começa a criar estruturas em que aquela perda de controle da sociedade foi sendo restabelecida com os projetos, que depois em outro momento, acho que o professor Geraldo vai puxar isso, a gente pode discutir essa questão dos projetos, mas que aquilo ali foi uma forma de reaparelhar o Estado, de ter aquele Estado mais presente na vida das pessoas, foi com os programas assistencialistas, Bolsa Família, ProUni, FIES, entre outras coisas. Que volta a repetir, não é agora que vamos discutir o mérito do negócio. E é só entrando nesse processo. Professor. Entendeu? Que isso, professor? Entendeu? Mas sim, trabalha na ideia de que o Lula tentou parar. E quando veio o governo Dilma, em que ela começou a falar de privatizações, principalmente na questão dos aeroportos, e aí deu aquela sensação que foi comentada há pouco, ué, o PT é a mesma coisa que o PSDB? O PT era um partido de esquerda que veio para a direita? O que tem acontecido? E aí volta para a origem da nossa formação política. Houve um momento que os nossos partidos políticos, principalmente durante o segundo reinado, eles só se diferenciavam nos nomes. Que é a ser conservador. Exatamente. Exatamente aí, de novo, volta aquela confusão do passado e do presente. Exato, porque eu entendi a tua provocação, porque realmente, hoje a pessoa que é leiga diz assim, poxa, então quer dizer que não mudou nada. Quer dizer que aquelas velhas estruturas elas estão reaparelhadas. Aí eu levaria uma palavra, eu colocaria uma palavra nesse contexto que me incomoda muito hoje. A tão famosa governabilidade. A promiscuidade que a gente criou politicamente. Perfeito. Né? Dentro do nosso executivo, dentro do nosso legislativo e também dentro do nosso judiciário, acabou gerando a tal famosa tudo em nome da governabilidade. Quer dizer, vale tudo?
Será que É a vivemos... república de coalizão? Eu lembro de um professor meu fantástico que dizia assim, não há nada mais de direita do que a esquerda no poder. Exatamente. Será que vivemos numa época da propinocracia, não da democracia? E fazer aqui um recorte de que a Era Vargas, ela traz um momento onde a luta social gerou as conquistas. Isso. Agora, é preciso que a gente verifique a percepção disso. Eu não tenho dúvida, e sempre trabalhei isso nas minhas salas de aula, inúmeros colegas, que ali todos os avanços da legislação trabalhista, isso dá um debate monstruoso agora, com todo esse ataque, particularmente, inclusive fica a dica, hein, professor Geraldo, o Nilo é uma dádiva do Egito? O Nilo é uma dádiva do Egito? É uma dádiva do Egito? Sabe por que eu estou lhe perguntando isso? Porque assim, será que os nossos trabalhadores realmente conquistaram isso ou foi dado de presente? Havia um movimento operário. E por sinal, vamos buscar essa percepção levando um evento importantíssimo da humanidade, que é a Revolução Russa, que completa 100 anos exatamente neste 2017. Isso é importante para você que vai fazer o Enem. Isso é um tema interessante. Os elaboradores gostam dessas celebrações como momentos de reflexão para toda a humanidade. Então, lá em 1917, nós já tivemos uma grande greve. Sim. E o enfrentamento de todo um processo de inexistência de legislação trabalhista e a conquista disso. Houve, aí vamos lembrar aqui, teve o Maurício perguntou sobre a questão do populismo, ainda não era o populismo ali, mas havia por parte de setores, inclusive aqueles que vão costurar a Era Vargas, a percepção de que era preciso fazer alguma coisa para a classe trabalhadora, porque ela estava vindo e chegaria como fatalmente chegou, e os populistas propriamente após a queda de Vargas em 45 perceberam isso. Então, o que que nós temos? Eu não chamo as ações de Bolsa Família ou qualquer coisa dessa natureza como assistencialismo. Para nós, para mim, é intervenção necessária com políticas emergenciais para momentos difíceis. Eu sempre gosto de lembrar que no New Deal, o Roosevelt fez política de renda mínima que durou 17 anos. 17 anos. Então, aqui, o que que nós temos? A percepção, e eu queria ouvir o professor Rafael, a percepção pode ser aquilo que foi trabalhado numa máquina vigorosa midiática de que foi fruto de todo um processo de conquista. Professor Rafael. Saiu o alarme agora dizendo que está bombando aqui. Professor Rafael, saiu o alarme aí, professor. Tem a hora do compartilhamento. Muito bem. Eu queria pedir que os mais de 45 já agradecer, né? Que a chuva de corações foi linda. Exatamente. De novo. Gostei. Então compartilhe, gente, viu? Compartilhe aí, tá o botãozinho bem ao lado Bote de vocês. na sua página. Compartilhe, coloque na sua. Me permita pedir isso, né, professor? Permita que nós possamos compartilhar o nosso conhecimento, essa discussão brilhante aqui lá vem com vocês, tá? Vem a chuva de corações. E vamos compartilhar, vamos chamar os amigos para essa discussão. Continue mandando as perguntas, tá? Maurício, a gente está com a tua pergunta aqui já guardadinha no forno, entendeu? Isso. Já começamos a criar aqui a resposta, a resolução dela. Daqui a pouquinho, à medida que a gente avançar, e o professor Rafael aqui contemplar esse processo de crescimento político no Brasil, a gente chega em Fernando Henrique Cardoso e aí a gente pontua a sua pergunta. E Maurício já compartilhou o vídeo. Já compartilhou. Obrigado, gente. Chuva de coração, é isso aí. Vamos fazer com que essa discussão ganhe espaço, entendeu? Ganhe participação, sobretudo, porque o motivo da gente estar aqui é exatamente esse, viu? Graças ao seu chamamento, nós estamos quase chegando a 50. Vamos passar dos 50. Professor Rafael. Bom, pessoal, eu queria, na verdade, pontuar duas coisas da fala de Fabiano ainda há pouco, né? Primeiro, essa percepção de direita e esquerda no Brasil, que eu acho que não existe direita e esquerda no Brasil, mas não é minha. Eu acho que o que existe no Brasil, na verdade, é uma disputa por poder independente de lado, independente de quem esteja governando ou não. Então, eu não considero que exista uma esquerda e uma direita, mas há quem governa e quem é a oposição, ponto. Né? Então, é muito complicada essa definição do que é esquerda e direita no nosso país, e sempre foi. Outra coisa importante também, aproveito para começar a responder o Maurício, né? O Maurício perguntava ainda há pouco se o populismo termina na era FHC. Maurício, eu acredito que o populismo é o fundamento, é o cimento da democracia latino-americana. Independente de quem governa, isso cada vez mais. Né, o neopopulismo? O neopopulismo. Acho que Lula, por exemplo, pode ser considerado ali um neopopulista já no século XXI, né? Então o populismo é o fundamento de grande parte das frágeis democracias latino-americanas. É bom que se destaque
esse adjetivo frágil de democracia. democracia. É uma democracia ainda muito nova. Muito nova, muito recente, de fato, né? E aí, ainda há pouco, a gente tocou novamente na questão da cidadania, da percepção da cidadania no Brasil como concessão. Isso. Voltamos ao período Vargas, e é bom lembrar que Vargas foi nomeado de o pai dos pobres, né? Apesar de existir todo um movimento ali desde a década de 20, é bom lembrar, por exemplo, que o PCdoB é um partido que surgiu em 1922, exatamente nesse bojo, né, da Revolução Russa, do comunismo, etc. e tal. E também lembrar que grande parte das conquistas trabalhistas elas vieram de lutas que são anteriores até mesmo ao período Vargas. Então Vargas meio que se sente pressionado pelo governo provisório, e aí eu vejo até como uma questão de trazer para si um pouco de legitimidade, uma vez que ele deu um golpe de Estado, né? Ele não foi eleito naquele contexto do Vargas, então ele precisa ter essa legitimidade, e aí ele concede, entre aspas, né, direitos trabalhistas através das CLTs em 33, e é bom lembrar também que Vargas, período Vargas, direito ao voto feminino, participação política das mulheres. Então não são apenas os trabalhadores, as mulheres também. Constituição de 34, professor Fabiano, descriminalização do samba, do candomblé e da capoeira. Aí a gente volta na questão lá da identidade cultural, né, da identidade nacional, que em 1891, no Código Penal Republicano, o primeiro código da República Brasileira, ele era criminalizado. Você pegava ali pena de 6 meses a 2 anos de prisão, caso fosse pego praticando capoeira, ou samba, ou então a religião candomblé. Que é exatamente uma tentativa de tirar o elemento negro, a herança, né, cultural dos negros, dos ex-escravos, daquilo que vai se chamar de identidade cultural brasileira. E o Vargas volta atrás nisso, buscando essa legitimidade da camada mais pobre, né, porque nesse contexto existe de fato uma relação racial-social. Como não houve a integração dos negros pós-escravidão, grande parte dos negros também são pobres, lá na década de 30. Então o Vargas foi exatamente o primeiro presidente a perceber que a legitimidade dele, uma vez que ele havia dado um golpe, precisava, né, para ter legitimidade, precisava de reconhecimento. Né? De reconhecimento. Então eu pesquei aqui da sua fala, professor Rafael, que o Vargas dá o golpe, ele sobe para o movimento de 30, isso, exatamente. Antes que o povo faça, faça-se a revolução antes que o povo faça. Então, pescando, aí eu vou jogar a bola para o Fabiano, você coloca que a elite faz e busca a legitimidade. Então há uma dificuldade vigorosa na elite brasileira em aceitar a presença popular. E aí nós vamos já cair no populismo. Vamos cair. Okay? Então essa sua frase me é extremamente interessante. Professor Fabiano, a bola é com você. A elite faz e busca a legitimidade. Eu queria dizer que nós estamos já com mais de 50 mil, né? Já passamos aí da casa dos 50. Eu queria agradecer aqui a presença do nosso querido John Coutinho, um dos maiores blogueiros que nós temos, uma pessoa de grande seriedade. Um abraço a você, obrigado a sua colocação. Ele achou muito interessante, professor Rafael, a sua colocação sobre esquerda e direita, que a gente vai polemizar depois. Vamos polemizar. E também ressaltar aqui a colocação da Larissa Pinamba Castro, uma intelectual de extrema grandeza, grande escolha na sua vida, inclusive, verdade, que ela coloca não a perda de direitos sociais, não a reforma trabalhista. Então, professor Fabiano, essa legitimidade, a elite faz e busca legitimidade, ou seja, não vê o povo brasileiro como um elemento, não quer que ele seja definidor, é isso? É uma opção. Eu creio que sim, porque quando você olha para a estrutura de poder, você olha para os deputados, você olha para os senadores, qual é o discurso deles? Nós somos, essa casa é do povo. Então, a sensação que dá é que tudo que é discutido ali, e isso eu estou sendo um político, um deputado, a sensação que dá é que ali o que está sendo discutido é a vontade do povo. Né? Só que nos últimos tempos, nos últimos dias, devido a esse turbilhão de crise que nós estamos passando, há uma preocupação de fazer parecer que o que está sendo discutido não é a vontade, mas sim a necessidade do país. Que as reformas que precisam ser feitas não é aquela coisa, por mais que sejam impopulares, elas têm que ser feitas. E aí me parece que mais uma vez aquela questão dos direitos que os cidadãos, eles olham para eles assim, poxa, sabe aquela coisa, hashtag não me representa?
tem caído exatamente isso que começa a trazer a polêmica toda de hoje. E aí o Maurício ele faz uma pergunta que é interessante, né, Maurício? Então quem entrar no poder vai praticar isso? E aí isso leva a outra pergunta: será que o Brasil vai ter jeito? Como mudar esse processo? E aí e essas transformações, Maurício, já começam quando você tem um clube desse daqui que tem um alcance. Hoje nós temos um alcance relativamente bom e queremos ter um alcance maior, que possa gerar debates interessantes para que a gente possa apontar a saída. Não é objetivo nosso aqui dizer, olha, a saída é essa. Não é isso, mas o nosso objetivo é que colocar em pauta para que você possa discutir onde você estiver no seu trabalho, você possa discutir no seu colégio, enfim, onde você estiver, para quê? Para que um processo de conscientização não é da noite para o dia. E aí, só encerrando, a sensação é, a elite tem legitimado sim. Quando ela volta a um projeto desse, a revelia da sociedade, projetos impopulares, né, digamos assim, e parece que eles estão dizendo que a democracia no Brasil é um arranjo institucional para legitimar decisões de um grupo, de uma elite. Isso é fato, né? Forte. Acho que a gente não vai discutir isso. Não era de se esperar. É um arranjo institucional. Não era de se esperar. Eu queria, por conta, inclusive, exatamente dessa precocidade, desse tempo curto de maturação da nossa própria democracia. Rapidinho, essa fala do Fabiano me trouxe à tona um sentimento de inquietude que há tempos eu tenho, inclusive como professor. Aquela fala que eu acho blasfêmica de dizer no Brasil que não se discute política, não se discute igreja, não se discute, religião. Pessoal, a gente tem que quebrar esse pensamento, né? Você que está aí assistindo deve estar concordando exatamente com o que estamos colocando e deve pensar da mesma forma que eu em termos de inquietude. Por que eu não vou discutir política se eu sou cidadão? Se a política vai me afetar direta e indiretamente? Certamente. Por que eu não vou discutir religião? A gente tem que discutir tudo, gente. Tudo tem que ser discutido. Agora, a questão é, a gente tem que ter maturidade para a discussão. A gente tem que ter maturidade para ouvir, muito mais do que falar. Não cair nos E é exatamente esse o problema. Porque o pessoal fala, o paixonite. Quer dizer, eu não vou ouvir o que tu tem para falar, porque nós estamos em pontos diferentes. Quer dizer, você vai falar de política com uma paixonite tão grande que você vê nos interiores assassinatos. Você vê nos interiores famílias sendo rompidas. Exatamente por quê? Por conta dos interesses políticos. Então não é um interesse político na sua essência. Porque falar em interesses políticos é o que o Rafael começou a levantar sobre a identidade. E o Fabiano trouxe muito bem com a Casa do Povo. Quer dizer, eu tenho que colocar na frente o interesse coletivo, não o interesse individual. Eu lembro da fala do Pedro Cardoso numa entrevista num programa chamado Espelho, do Lázaro Ramos, e ele dizia o seguinte: quando eu deixo de dar importância ao interesse coletivo para defender o meu interesse especificamente, eu vou correr o risco de me transformar num fascista. Entendeu? Qual o risco de me transformar num fascista? E o que eu vejo hoje dentro dessas delegações do Congresso Brasileiro, seja da bancada ruralista, seja da bancada que for? Não há interesse coletivo. Não há interesse coletivo, o que há é um interesse individual. E aí eu jogo bem aqui essa polemização. Quer dizer, desde quando começaram, de fato, a ter preocupações coletivas? Porque, infelizmente, eu não consigo ver muitos projetos com esse tipo de interesse. E quando existem, tem sempre algum fundo de inverdade por trás dele. Eu lembro de uma entrevista, na época o Cazé, que era Cazé Peçanha. Isso, Peçanha. Foi até Brasília, que é cômico, né? E ele com o megafone lá gritando que queria entrevistar. Tinha uma criança lá com ele que queria entrevistar, que era sobre um projeto, que era o projeto do Código Florestal Brasileiro. Sim. E aí ele pergunta para um líder da bancada ruralista: vocês vão desmatar a Amazônia? E ele disse: vamos. E ele disse: por que vocês vão desmatar a Amazônia? Porque a gente precisa alimentar o povo brasileiro. Nossa. Quer dizer, é essa fala completamente vazia, eu acho que não tem outra palavra não. Claro que eu não quero aqui generalizar, eu sei que existem algumas exceções, que infelizmente são poucas, e é isso que a gente precisa mudar. E como é que a gente vai mudar essas exceções, transformando-as em regra? É cobrando, é participando, é escolhendo as pessoas que vão nos representar, por elas nos representarem, não por conta de um emprego, não por conta de um saco de cimento, não com um saco de feijão. Meus amigos, eu já vi numa situação no interior do Maranhão que um candidato ele entregava para a família uma célula de R$10 cortada ao meio.
Quantos eleitores eu tenho? Triste. X. Tá aqui, ó, eu tô te dando cada eleitor uma cédula de R$10. Isso faz mais ou menos uns 10 anos. A pessoa me mostrou a cédula. Eu vi a situação. Isso é caótico. Como é que eu posso pensar em maturidade de democracia com esse tipo de relações? E aí eu pergunto, professor Geraldo Castro, quando é que isso foi fundamentalmente criado no Brasil? Olha, eu queria, inclusive, fazer dois referenciais aqui do nosso trabalho. Como o professor Saulo colocou, nós vamos ter esse momento também de desespero. A civilização brasileira, o povo brasileiro, ele é novo. E nós não parimos um Hitler, não parimos Mussolini, não parimos Trump. Então, há coisas que... Aquele discurso pessimista que se jogou sobre o povo brasileiro, ele não procede. Nós temos erros e acertos num processo constante de construção de identidade nacional, de projetos nacionais. Carregamos uma elite medíocre e essa frase, não se discute política, não se discute religião e não se discute futebol, ela tem a clara intenção de bloquear a participação e de alienar. Então, muito forte. Então, nós temos, por exemplo, a pergunta da Larissa Carvalho. Nós achamos que o problema do Brasil está na juventude e na cordialidade dos políticos. Eu trabalho a ideia de que o grande problema do Brasil é o nível de participação social. É o nível de participação e controle social. Pois é, o nível baixo de participação social. Me perguntaram uma vez, Geraldo, o que tu acha desses que estão indo para a rua, que foram defender a queda de Dilma? Ali, se eles foram defender, que soubessem o que estavam fazendo, é o que mais me importa. Eu fui contra, todo mundo sabe, não sei aqui no momento da postura, não vamos trabalhar isso agora, mas a questão da participação é decisiva. Nós temos uma sociedade que ela, em termos de democracia, faça uma reflexão rápida, puxando aqui o que o professor Saulo jogou para mim. Isso não pode, vou ficar jogando com o radiador. 1889, 1930. Foi um período que não era uma ditadura militar, mas extremamente conturbado. 1945 a 1964. Outro período que não era de ditadura militar, mas extremamente tenso e absolutamente instável. Aí, meu caro Maurício, oficialmente seria o populismo. Depois a gente vem para 2017, quer dizer, de 85 para 17 é o período que nós estamos de resgate da democracia. Então nós temos fortes e significativos períodos, não apenas cronologicamente, fortes e significativos períodos de exclusão que, se você somar, são maiores do que as experiências democráticas. Vamos aqui lembrar de uma coisa, nós somos ardorosamente, nós o Clube de Humanas, ardorosamente defensores da democracia. Não acreditamos, não é isso, mestre? Não acreditamos em golpes de Estado, intervenções militares, porque, inclusive, se não fosse a democracia, Moro não estaria nem vivo, porque várias e várias ditaduras, a primeira coisa que fazia era fechar a esquerda, matar juristas, prender, como foi feito na ditadura militar. Moro não estaria vivo para aqueles que são signatários dele. Juristas, outros não estariam vistos. Movimentos não haveria nem esses movimentos, nem contra nem a favor de Temer no meio da rua. E o PCdoB estaria fechado. E a gente não tem isso mesmo, mano. E o Clube de Humanas não estaria aqui. A gente no meio da transmissão tem que parar porque Aí não seria chuva de coração, não. É chuva de pancada, como se dá nos movimentos. Então, a questão que você levanta, Saulo, em que momento nós temos um Brasil construído com mais proeminência de elementos autoritários do que de formação democrática? E a gente já vê uma mudança. Pelo menos eu vejo, não sei se eu estou sendo otimista, mas eu já vejo uma mudança. Um pouco, né? Não, mas é uma mudança. É uma mudança. A intensidade com que ela acontece, claro que vai variar de acordo com todas as estruturas que estão sendo formuladas, criadas e postergadas. Mas há uma mudança de conduta dentro da classe média, há uma mudança de conduta dentro da sociedade pensante, há uma mudança. A gente precisa acelerar essa mudança. E qualificar os argumentos, né? Lembrando que nós estamos sendo assistidos pela professora Josefina. Professora, um abraço. Que tive a honra
de estar com ela em bancos de ensino médio, uma professora sempre foi uma pessoa de grande perspicácia, e agora então como formuladora de preparações, porque a grande tarefa dela, né, é essa, né, já que você é o encantador, professor Rafael, ela é inspiradora, porque faz com que os textos sejam produzidos, e aí grandes redações têm sido feitas pelos alunos que passaram pela mão do professor Josefino. Um grande abraço, meu quando eu falo da mudança, Rafael, embora pequena você falou muito bem, é uma mudança inclusive que você vê nas classes mais baixas. De uma preocupação maior. E você já percebe isso se você comparar numa visão de décadas atrás. Ainda tem a política do pão em si, não há dúvida. E nós não vamos acabar com uma política dessa em 4 anos, em 8, em 12. Isso é uma coisa que precisa ser construída num processo de evolução, de desenvolvimento social. Agora, a gente está bem aí numa encruzilhada. Como é que eu posso fomentar, como é que eu posso alancar um processo de desenvolvimento social se quem tem o poder para exercer essa reforma não a quer? Sabe qual é a próxima grande revolução que nós vamos ter no Brasil? Profetize. A revolução da Bolsa. Por quê? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Sabe por que a revolução da Bolsa? Quem sentiu medo aí, bota coração. Puxa aí. Mas sabe por que eu estou falando da revolução da Bolsa em termos de piadas? Porque imagina se um político chega, com a classe de gente diz assim, olha, vamos acabar o Bolsa Família. Vai ser um desespero. Não, vai ser a revolução da Bolsa. A gente viu uma prévia disso quando anunciaram um boato, na Caixa Boato, a gente viu. Pronto. E aí eu pergunto... Só que aí eu tenho medo disso. Pois é, mas aí eu pergunto, será que estamos na mudança? Será que nós estamos caminhando para a mudança? Porque se eu chego, aí eu entendo o seguinte, tem gente que vive desse programa. Ponto. Agora, tu imagina o nível de consciência da pessoa está atrelado a isso. Mas tu tem que garantir o seguinte, Fabiano. O Bolsa, ele trouxe alguns ganhos. O IBGE mostra isso formalmente. Houve um ganho. Todo mundo, a gente tem que ter aquela história do profetismo. Pois é, eu não estou negando a importância disso. Porque a primeira coisa que todo mundo fala, principalmente quem é esse todo mundo, principalmente quem tem toda a estrutura de vida. E no relatório da ONU tem uma frase que é muito forte: Bolsa Família não gera vício. Se há casear, que precisam ser verificados pelos. Inclusive, isso aqui não é Geraldo Castro, membro do Clube de Humanas, que está falando. São relatórios do IBGE e o relatório da ONU. Tanto que o nosso programa serviu de exemplo. Tudo bem, no IBGE. A França mandou especialistas estudarem aqui o Bolsa Família. Só que lá seria mais chique, seria Louis Vuitton Family, alguma coisa mais chique. Mas a ideia é de reforma. A gente está tão calejado politicamente, Fabiano, que quase todos os programas que são lançados, eles são lançados e são recebidos, publicamente, com desconfiança. Pois é, mas deixa eu só falar uma coisa. E aí a primeira crítica que vem é a crítica negativa. Não, mas vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu não estou... Por isso que eu disse. Aí tem polêmica. Eu não estou criticando a questão do projeto Bolsa Família. Eu não estou criticando a origem do Fome Zero, eu não estou criticando a origem do Bolsa Família. Olha, na luz eu concordo contigo. O que eu estou falando, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, que se... E aí aquela coisa da... quem sou eu, mas eu vou contestar a questão do relatório IBGE da ONU. Tem município, você tem trabalho no interior, tem município que a grande parte da renda do município é o Bolsa Família. Sabe quanto ele movimenta por ano? Mais de 9 milhões. Pois é, e aí, aí é aquela história, nesse sentido que eu estou falando. Porque o Bolsa Família realmente ele atende a demanda, atende, mas o que eu estou falando é que falta um projeto paralelo para que eu não caia. Pronto, para que eu não caia em dependência. Que é o vício. Exato, pronto. Pois é, exatamente. E aí cai. E a gente sabe que tem caído. Porque tem família que hoje, os pais, por exemplo, a questão de auxílio maternidade, que é necessário. Eu não estou questionando a necessidade disso, mas eu estou questionando, e aí eu realmente critico a aplicabilidade e eu dependo disso. Tem gente que chega não tem trabalhado, por quê? Porque ao trabalhar você assina a carteira e automaticamente o benefício é suspenso. Tanto é que o governo federal veio um mês atrás discutindo, vamos analisar o estudo de manter o Bolsa Família para aqueles que tiverem carteira assinada. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo trabalhar.
não estou querendo, e aí entenda, tem gente que, lógico, existem pessoas sérias que têm buscado e não têm achado emprego, mas a grande parte dessa pessoa não tem quisto. Por quê? Porque se eu tenho Bolsa Família e for trabalhar para Rafael vai ter que assinar minha carteira. Assinando a minha carteira, eu corto o benefício. Pois é. Então, é nesse sentido que eu estou falando, e aí eu vejo que não há uma... Tá vendo? Você conhece alguma pessoa do seu hall de conhecidos, do seu nível social, que pediram para um empregador não assinar a carteira dele porque ele queria receber seguro-desemprego junto? Conheço. Então, professor, não vamos criticar quem faz isso. Lá embaixo na pirâmide, veja bem, presta atenção, professor. Não estou te eu estou dizendo o seguinte, é muito fácil para a gente, é muito fácil para a gente, com todas as nossas necessidades atendidas, criticar quem faz esse tipo de escolha lá embaixo. Quando na verdade o que eu quero te mostrar não é quem está certo ou quem está errado. Eu estou te mostrando é que isso acontece em todos os níveis da nossa pirâmide. Então tá errado quem está lá embaixo, eu concordo com você. Tá errado. Assinou a carteira, perde o programa. E ele tem que bater no peito e dizer assim, eu não dependo mais do Bolsa Família, é isso que eu quero ouvir. Eu não dependo mais porque eu estou empregado. Eu vou fazer uma citação. Eu não posso também marginalizar nossos colegas. Mas eu não estou marginalizando. O nosso querido Rangina. Não, mas ele só olha para o Bolsa Família dessa forma. O querido amigo Rangina, que é motense. Sofreu, né? Abraço, ex-presidente. Ontem teve um movimento, volta Rangina. Com todo respeito ao querido Sérgio. Ele coloca, paradigma, as medidas de distribuição de renda são necessárias e efetivas. Perfeito. Mas a aplicabilidade. Porém, a sua aplicabilidade, como é feita, é desvirtuada. A professora Samira Simas, que é ouvidora da SEDUCA, dois trabalhadores do Estado, um em Palmeirândia, Itapecuru. que não falta. Não falta. Isso é importante. No trato da coisa pública. Claro. A professora Samira coloca que nós estamos num momento preocupante porque é um ataque generalizado às instituições. Isso. Vamos lembrar uma coisa, tem gente que odeia o Congresso Nacional. Tem gente que amaria, quando teve a questão lá no Paraguai, que cercaram o Congresso Nacional, disse, por que não tocam fogo aqui no Brasil? Muito cuidado. A nossa vida, a vida em grupo, a minha vida, a vida da família do Saulo, do Rafael, a vida da família do Fabiano, nosso querido Davi, a vida de todos nós está diretamente ligada ao funcionamento das instituições. Sim, Estado de Direito. Funcionamento das instituições. Foi muito caro chegarmos até aqui. Custou muito caro. Agora, inclusive a Ana Lúcia, o Rômulo, concordam com a sua argumentação, professor Fabiano? Obrigado. Em relação a essa obrigado. Política da Bolsa Família. Nós aqui, eu queria dizer que nós três aqui achamos que a política é necessária para o política emergencial, sim. Mas nós concordamos, não dá para transformar a política emergencial em ad infinitum. É verdade. Por isso que é emergencial. Nesse sentido, professor. Não é dizendo que nós três concordamos, ele veio para o clube. Mas quando eu falei marginalização, não foi o teu discurso, Fabiano. É o discurso que você ouve nas ruas. Da parte mais, vamos dizer assim, então vamos mediana, novamente. da parte da classe média, que tem as suas necessidades atendidas, vendo a parte da base da pirâmide, entendeu? Olha, o Face está nos comunicando aqui que esse é o nosso vídeo que recebeu o maior volume de curtidas até agora. Obrigado. Então, diretor, continue trabalhando bem. A você, nós inclusive estaremos anunciando em breve a nossa próxima live. E dia 1º de maio nós estamos com o lançamento. Isso aqui é só pré-temporada. Tá? Isso aqui é só pré-temporada. Quem gosta de série Netflix, né? Você gostou? Compartilhe. Faça agora um momento de compartilhamento. Ajude-nos a divulgar essa boa ideia. O Brasil precisa, nós estamos contribuindo com... Hoje é feriado. Chuva de coração. Estamos aqui. Chuva de coração. Estamos aqui nesse debate. O debate está muito bom. Se depender aqui dos ânimos, porque você não viu. O momento que eu estou falando com o professor Fabiano, agora vamos fazer as pazes, mas só agora. Então vamos pegando aqui, o professor, o Dr. Hans, o amigo Hans está dizendo que eu esqueci o jogo de ontem, foi épico. Não fala isso não. Eu vou esquecer porque vai vir Games of Thrones e vai ver outro jogo. Olha aí, o professor Hans fala inclusive o seguinte aqui, ó. Olha o paradigma, as necessidades de distribuição de renda são necessárias e efetivas, não é isso? E aí que a gente está batendo na tecla. O grande problema dessa democracia ainda muito imatura é a vertente da preocupação coletiva e, sobretudo, a necessidade de fazer com que ela seja eficiente.
A gente precisa cobrar resultados. A gente precisa criar metas. A gente não pode fazer como a Dilma e deixar a meta aberta. Olha. Tem que ter meta. Agora rapidinho. Acabaram-se as pazes, camarada. Acabaram-se as pazes. Não se respeita mais nem mediador. Olha o que Samuel, fala o que Samuel colocou antes de você falar. Samuel Santos. Não necessário. Samuel, um abraço para você. Querido. Seria correto então dizer, palavra de Samuel Santos, que a Bolsa Família hoje é um mal necessário, visto que o Estado encontra-se venal aos interesses particulares internos, sendo assim, usam as medidas como Bolsa Família para acalmar a grande massa. Ana Luísa, vamos lá. Um abraço. Ana Luísa também. Quem responde? Rafael. Eu posso responder, mas antes eu queria mandar um abraço, um alô também para o grande professor Marco Rodrigues, de Filosofia, que está acompanhando a gente. Mandou um alô para todo mundo, beleza? Grande mestre. Um abraço também para o professor Renato. Professor Renato Vi aqui, acabei no meio da discussão, não tive como. Renato, um abraço, meu querido. E aí a Ana Luísa Cruz também, que está comentando aqui, dando um alô para mim e para Fabiana. Ana Luísa, um abração. Abraço, Ana Luísa. E respondendo ao Samuel, foi mais ou menos isso que a gente acabou de falar, né? É algo que é visto como necessário, que até certo ponto é efetivo segundo os dados oficiais, e o Fabiano discorda disso, né? Mas tudo bem, é a percepção dele. Mas eu acho também que como política emergencial, ela tem que ser realmente emergencial. Tem que se bolar algum jeito, alguma maneira de fazer com que isso, com o passar do tempo, não precise mais existir. A ideia é essa, né? Então acho que se você... É isso, efetividade. Agora o problema, professor, e aí eu permito discordar um pouco do que você falou antes sobre a democracia. Voltou a ser meu amigo. A democracia, ela estruturalmente tem dois grandes problemas, na verdade. Enquanto regime A democracia político, ou a nossa? Não, a democracia, em geral. Primeiro problema, ela se fundamenta na ideia de bem comum. Mas quem que define o que é bem comum? Já que a sociedade é formada por grupos sociais diferentes, que têm interesses diferentes, que têm visões diferentes sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o mundo. Então eu acho que o primeiro problema é esse. Segundo problema, ela se fundamenta na ideia da maioria dos indivíduos. Mas geralmente a maioria dos indivíduos, a gente traz do Brasil, não está pronta ou apta de forma, né, para ter consciência de escolha. Para escolher tudo bem, para escolher qualquer um pode escolher. Mas a consciência da escolha... Olha, Fabiano, vamos ter que ter cuidado com a palavra. Viu? A consciência da escolha é foi no sentido da consciência da escolha. Mas o filósofo aqueles que serão escolhidos, ele parece um advogado. Nessas palavras. O olhar dos filhos de Sofia foi logo lá. No âmbito do processo. Tá certo. Olha, o Rangila faz uma outra colocação e eu queria agradecer em nome do Clube de Humanas. O debate político e ideológico nas redes sociais tem caído para a briga, parecido com o Fla-Flu. Debate como o de vocês mostra a possibilidade de debater ideias sem agressões. Excelente iniciativa, nós agradecemos. O Clube de Humanas é isso. Nós temos várias posições diferenciadas, temos várias concepções diferenciadas, mas estamos trabalhando dentro de um princípio da tolerância. Tem gente que não gosta nem do que a gente fala, mas ouve e né? respeita. Professor, e respeita. Doutor Iglesio. Doutor Iglesio, um abraço também. Meu filho, um abraço, meu filho. É verdade. Do Gelo Alfa. Grande médico, grande cidadão. Professor Hans, hashtag volta para a presidência. Bom, ele disse pra gente não tocar mais. Continuamos. Você puxou um assunto aí, agora se responsabiliza. Agora vamos responsabilizar. A escolha. A questão da consciência da escolha, né? Porque geralmente na democracia não se tem a ideia de vontade geral, se tem a ideia da vontade da maioria. Isso. Mas se a gente parte do pressuposto que a maioria está despreparada, então a gente acaba caindo no que é a nossa democracia. Então se você percebe ali que o Congresso, que o Poder Legislativo principalmente, ele teria que ser a instância mais racional da sociedade e um espelho das decisões populares, olha o nosso Congresso. Eu já estava me incomodando aqui, eu só estava falando, não com a tua fala em você, sim, mas o que ela me traz. O que ela te traz. Porque a maioria, 54 milhões, coloca um no poder. E uma minoria que está no poder, tira. Também, você pode pensar por esse ponto, né? Fabiano já por essa perspectiva. Fabiano já então quem é que tem a consciência? Quem é que se intitulou o consciente da escolha? Então nós chegamos ao ponto, nesse momento que tem muito discutido. O nível de exclusão. Isso. Rodrigo Maia fez uma das frases mais infelizes das tantas que ele já disse. Foi quando falou: aqui a gente não é obrigado, referindo-se à Câmara, não é obrigado a fazer aquilo que a sociedade quer. Isso reflete muito bem a escolha, hein, Rafael? Então isso reflete muito bem claramente o perigo que nós temos de não acompanhar e controlar as instituições públicas.
controlar as instituições públicas. Professor Geraldo, quem pode começar esse controle? Quem pode começar esse controle? Quem vai controlar isso? Nós temos, existe agora... Quem é o responsável por essa mudança? Agora uma coisa nós temos que dizer, avançou muito o nível de transparência, de ouvidoria, de controle. Agora, isso é mérito da democracia. Mas aí olha para o Rio de Janeiro, que um desembargador foi tudo preso por causa de... Pois é, eles foram presos, os outros terão que vir, as instituições terão que continuar. E aí que está a mudança que eu estava falando. Tem ou não tem mudança? Tem mudança, inclusive dentro das instituições. Não sou, mas exatamente. É preciso acelerar. Acelerar como? Por exemplo, você vai numa fila de um banco. Existe uma lei que te protege. É 30 minutos, correto? Mas quantos de nós já passou mais de 30 minutos na fila, lembrou da lei e ligou para a ouvidoria do banco, ligou para o PROCON para questionar a lei? A lei só vai ter efetividade se houver prática cidadã. Se você não cobra, qual é o resultado? Me diga. Tem que se cozinhar. Olha, bom, aí professor, você me permite? Não, à vontade, eu estou aqui aí só para... eu volto, na verdade, ao ponto da onde eu parei na minha fala, e aí eu quero mandar um abraço também para a professora Denise Cruz. Professora Denise, obrigado por nos acompanhar. Marcelo Rosa também. Né? Abraço, Daiana. Daiana Rodrigues. Bom, pessoal, e também um parabéns especial para a Ariana, que está fazendo aniversário hoje, 19 anos de idade. Parabéns, Ariana. É isso aí. Bom, pessoal, então voltando à fala. A cidadania, como eu percebi, como eu tinha falado antes, ela passa por essa questão do problema da consciência da escolha. Não é a escolha. O problema não é escolher. Escolher é bom. Mas escolher conscientemente é muito mais complicado. E aí a gente entra exatamente na perspectiva clientelista que existe na democracia nacional. E há muito tempo, ela é construída por isso, né? A base da República Brasileira é a base do clientelismo, né? Do coronelismo, do patrimonialismo, etc. Aí eu me lembro, a gente ia até citar e não citou, o Raízes do Brasil, livro de 1945, do grande Sérgio Buarque de Holanda. Até o script. Pai do Chico Buarque de Holanda, né? O Sérgio Buarque de Holanda, grande sociólogo e historiador brasileiro, que ele vai dizer que a cordialidade, que é uma marca do ser brasileiro, da brasilidade, quando ela é levada para o ambiente da vida pública, que é a política, se torna algo muito complicado, porque você não tem eleitores, você tem torcedores. É o Fla-Flu que o Ranginho falava ainda há pouco, né? Que eu diria até que seria um Moto Sampaio, para ficar mais regional. Então você tem um clássico, uma rivalidade, duas torcidas que torcem ou para a direita, entre aspas, ou para a esquerda, entre aspas. Então, se a gente começar a perceber política de forma apaixonada, aí a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum, professor. Verdade. Porque política não é paixão, política é racionalidade. Então, se a gente não perceber, exatamente, se a gente não perceber a política por essa perspectiva da racionalidade, do interesse coletivo, como foi apontado, a gente vai cair na paixão, no patos. E aí, Rafael, eu queria trazer a fala do Hans. Ele colocou aqui o seguinte, professor Hans, mas, professor, os mesmos 54 milhões que escolheram a presidente, escolheram os que tiraram. Exatamente. Não tomando partido, né, de quem é certo ou errado, mas seriam visões diferentes para o mérito ou demérito da democracia. Perfeito, aí ele simboliza esse poder que a democracia dá. Né? E aqui, em momento algum, eu coloquei sobre tirar os 54 milhões, colocando o poder nas mãos de quem tira ou de quem tinha os votos com os 54. Até porque o papel desse encontro aqui hoje é exatamente definir o porquê do cenário da forma como está hoje. E uma das válvulas para o entendimento desse cenário hoje é a retirada, um ano atrás, da presidente. Ou não, Rafael? A retirada da presidente colaborou para o cenário de hoje, não? Não, certamente. Mas colaborou também para o amadurecimento da democracia. Eu vou pontuar isso aqui. Por quê? Porque essa história de ter o mérito ou demérito da questão é que traz a reflexão e que essa reflexão traz a consciência da escolha. Que até os que estão falando mal da democracia podem falar. Isso. O extremismo, nesse caso aí, político aí, precisa ser dosado. Precisa ser dosado. Tem duas perguntas interessantes. Lucas André e o São Gonçalo. Duas colocações. E o Hans está pedindo. Não vai falar Fla-Flu mesmo, porque chega a falar mal do Tá bom, presidente. Um abraço para o meu Sérgio. Olha, o Paulo Nairo pergunta aí, presidencialismo continua sendo o melhor ou há espaço para se falar em parlamentarismo? Eu queria pedir permissão a vocês, meus colegas, para relatar um aspecto. Eu sou filosoficamente parlamentarista. E teve um plebiscito em 92, salvo melhor memória, sobre parlamentarismo e presidencialismo. Eu votei no parlamentarismo? Não.
Não, porque eu sou professor de história. Professor, eu não vou ter porque era criança. E por quê? Porque uma condição fundamental é, primeiro, não dá para se fazer partido como se bebe água. Todo mundo que discorda funda um partido. Funda um partido, aí vem agora a teoria em voga, eu vi uns artigos interessantes sobre isso, são os outsiders. Só um dado importante, nós temos 32 partidos políticos no Brasil. Isso não é uma vitória da diversidade. Fundo de partido. Não é a vitória da diversidade. Então eu sou, repito, filosoficamente. Esses 32 partidos não passam a ideia exatamente desse crescimento do individualismo. Não há uma ideia de coletivo, mas de individual. Aí tem uma pergunta do Paulo Nairo. Eles estão ligados muito mais a arranjos, como falou o Rafael ainda há pouco, arranjos, do que propriamente as identidades. E aí tem uma pergunta do Lucas André, que é exatamente em relação a esse aspecto. Ele pergunta assim, ó: a democracia, para melhorar o bem-estar de todos, não deveria focar nos direitos individuais ao invés da maioria, pegando assim todos os indivíduos da população ao invés da maioria que a democracia prega? Aí o Lucas André está nos apresentando uma perspectiva que lembra o liberalismo clássico, né? A teoria lá de John Locke, até mesmo o neoliberalismo. É mesmo neoliberalismo no Brasil, né, Rafael? Não é isso, professor. Eu acho que, economicamente falando, o Brasil necessita de um choque neoliberal. Apesar de você discordar de mim, mas tudo bem, a gente está aqui para isso, né? E é bom. Mas o Lucas André, ele está percebendo a democracia pelo olhar da democracia liberal, né? Ou seja, da valorização ali do direito individual, o Estado mínimo, né? Que é uma ideia também que o Engelhardt, ele prega, né? A partir da ideia de pós-materialismo, que já é uma coisa mais do século XX. Foi uma postagem muito boa no nosso clube de humanos do professor Rafael. Obrigado, professor. Obrigado. Continue assim, professor. O John, ele fala assim: o que os professores pensam sobre a reforma política? O que defendem e como avaliam o surgimento de outsiders como Bolsonaro? Tava demorando. Mas falou. John, em relação à reforma política, eu acho que um dos principais consensos é justamente a diminuição do número de partidos. Porque aí você vai, de uma certa forma, obrigar a um processo de ideologias. Ou seja, 32 partidos, tendo partido que todos recebem fundo de participação partidária, né, que sai do bolso do contribuinte. Eu acho que o primeiro passo era esse. O segundo passo era definir critérios mais fortes em relação aos trabalhos específicos. Isso em relação aos trabalhos dos nossos parlamentares. Porque não adianta nada, porque olha só, olha o que iria acontecer. Se hoje o sistema fosse parlamentarista, quem seria o nosso primeiro-ministro? E aí, se a gente olha para um ano atrás, quem que estava mandando e desmandando no Congresso Nacional? Hoje que está preso e foi condenado. Por isso que o Rafael ponderou muito bem a questão das escolhas. Exatamente, a questão hoje não é só, vamos diminuir os partidos, tá? Vamos diminuir, vamos instituir 4 partidos. Ou 3 partidos, um de direita, um de centro, um de direita, um de esquerda, um de centro. Aí a gente volta para direita e esquerda, né? Exatamente. Eu não sei o que é. E aí, que a gente olha para o Brasil e não sabe o que é direita e esquerda, concordo. Eu acho que o primeiro passo é esse, diminuir o partido e definir, né? Olha, em relação, só concluir, professor, porque eu lembrei do Bolsonaro. E o aparecimento do Bolsonaro dentro desse processo é justamente a vacância de uma liderança que seja ideologicamente consciente, porque tem todos os defeitos, o Bolsonaro, mas ele tem a ideologia dele. Então, bom pegar fios para polêmica. O que é melhor? O que é melhor? Um político com limites muito bem expostos, definidos, né? Bem expostos, definidos, polêmicos e extremistas, ou um político que veste o casaco da democracia e a gente não sabe definir quais são os espaços e os limites deles. E é por isso que figuras como o Bolsonaro, elas ganham força. Foi por isso que o Trump ganhou força nos Estados Unidos. Porque a gente olha para as ideias deles assim, meu Deus, é isso mesmo que ele está falando? Mas é quando você começa a perceber que existem seguidores, que existem pessoas que acreditam assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, aí nos leva a crer o que fazer no cenário político. Mas aí é o problema do Fla-Flu também, que a gente vê nas redes sociais, né? Então você vê várias páginas de direita exaltando o Bolsonaro como se fosse um mito, um santo até, e aí páginas de esquerda execrando a figura do cara.
Então você Pelas cai paixões. novamente Então, deixa eu no puxar- discurso deixa eu puxar apaixonado, aqui, paixão. É a paixão. Porque eu já não queria ter puxado polêmica. Mas meus queridos mestres são brilhantes. Primeiro, reforma política sem levar em consideração o debate social é mais do mesmo. Concordo, mais do mesmo. Porque um dos elementos mais significativos da reforma política é a cláusula de barreira a partidos. Aí nós temos que estar nos extremos. Nós temos excesso de partidos? Temos. Agora, a cláusula de barreira nos levaria o quê? A 2 partidos. O professor Fabiano, no começo do nosso trabalho de hoje, levantou os aspectos entre liberais e conservadores e suas fronteiras tão finas que são quase imperceptíveis. Como a esquerda e a direita no Como a Brasil. esquerda e a Como a esquerda e a direita, direita no que Brasil. segundo o professor Rafael, é um debate que não vai mais render. Não faz sentido para mim. Pois é. Aí eu queria levantar 2 coisas. Uma, Bolsonaro, ele tem a falta de ideologia, como o professor Fabiano levantou, ou ele é nitidamente uma ideologia de extrema direita? Não disse que ele tem falta de origem, não. Pois eu estou provocando. Tá. A minha função, queria pedir você, eu tenho a honra de estar aqui, Está sendo conseguindo, mediador deste clube, Você pegou e peça temos que partir para a mensagem. Inclusive, já foi colocado aqui, por exemplo, E é isso que eu estou que colocando. o FDM Marx, não sei o que é FDM, vou chamar só de Marx, o Marx coloca que o professor de Sociologia, Francisco, né? Que o professor de Sociologia está correto, assim como na questão do Bolsonaro disseram que o professor Fabiano estava correto. Não há certo e errado, existem O posições Ricardo divergentes, disse que o né? Bolsonaro é exemplo, precisamos de políticos assim. Pois é, o Ricardo, o Figueiredo faz essa colocação, que não é consenso aqui. E a Ana está colocando aí uma ponderação que precisa ser. A Ana Lúcia Duarte, né? Olha aí, Aninha. É a Lu Duarte. Quem defende a democracia no Brasil? Veja apenas uma fala camuflada visando benefício próprio. Nossa, Ana Lúcia, você pegou pesado, hein? Exatamente. Mas nós continuamos defendendo a democracia. Não, Para você poder falar isso, Ana Lúcia. O que ela está colocando? O que ela E a está Ana, ela é colocando? bolsonarista. E olha, eu estou colocando uma É coisa. a Ana Lúcia, lá do... A preocupação dela é uma preocupação que está sendo refletida no Brasil. A gente está sem rumo do ponto de vista de identidades. Sim. Excetuando aí as paixões, vamos ver, do ponto de vista do A gente racionalismo, acabou de da dizer isso, política. cara. Não Isso é sei. Bolsonaro. Quem tem um pouco de maturidade para ver essa consciência de escolha, hoje está sem norte. Porque tu vai ver quem vai me representar. Quem realmente representa aquilo que eu penso como identidade democrática. Quem? Porque aquele que tu pensa que vai te representar e que tem uma identidade, 6 meses depois troca de partido. Pois é. 6 meses Essa depois, questão, né? vota a favor de uma reforma que você é contra e que ele era contra. Você vê, por exemplo, com a mídia, chamada mídia ninja, né, professor Rafael? Mídia ninja. A mídia ninja, que as redes sociais representam. Eu vi, por exemplo, aquele que é pastor também, como é o nome dele? O Malafaia. Silas Né? Malafaia. O Silas, ele posta lá no Twitter dele uma determinada coisa. E aí vem um jovem que acompanha ele pela mídia social e diz assim, legal, Silas, o senhor não falou isso não, olha aqui, ó, 6 meses atrás. Entendeu? E contradiz a fala dele com a própria publicação dele. Então, quer dizer, isso vai fomentar um debate nos bastidores, vai fomentar um debate social e que esse debate social vai fazer com que a democracia brasileira cresça. É bom lembrar que a instituição, gente, democrática brasileira, a instituição democracia brasileira, ela é uma das mais elogiadas do mundo afora. Os sistemas que estão ali interagindo. A eleição, ela é uma eleição, vamos dizer assim, aberta. Qualquer um pode ser candidato, qualquer um pode se fazer presente na política. Agora eu pergunto, até que ponto isso é real? Porque eu não vejo, por exemplo, o pobre eleito, salvo algumas exceções. Quer dizer que para eu me candidatar, eu tenho que ter no mínimo uns 300 mil no bolso. Quem ganha a eleição no Brasil? É quem tem a melhor proposta ou quem faz a campanha mais cara? Rapaz, o meu filho tem 7 anos, o meu filho tem 7 anos. Meu filho tem 7 anos, o meu filho não perde um programa eleitoral. Sabe por quê? Porque ele quer rir. Ele quer rir, né? Ele quer assistir o debate eleitoral com 7 anos, junto com o meu sobrinho de 17, porque eles querem rir do que eles vão ver. Cara, isso me deixa mal e eu explico para eles. É uma preocupação muito grande a diabolização da política. E aí, a diabolização da política reflete direto, não significa que não haja apuração, não haja apuração de elementos colocados sob qualquer perspectiva. Tudo tem que ser colocado, tem que ser esclarecido.
Então, finca-se aqui mais uma baliza para nós. Agora, a diabolização da política não interessa ao país. Toda vez que isso foi feito, acabou muito mal. Sim. Veja bem, a Operação Mãos Limpas, que foi marca da Itália, ela foi importantíssima no combate da máfia. Mas, na hora que você diaboliza a política, você gera o nascimento de um tal de Berlusconi, que é o excremento da política internacional. Então é preciso ficar atento a isso. É claro que a sociedade, em momentos de desencanto, pode buscar figuras como essa do Bolsonaro, ou como citar aqui o Dória, e sendo uma opção social é legítimo. Agora também, e isso a gente vai discutir em outros momentos, até porque o Enem tem discutido isso também, a questão da comunicação e da manipulação midiática. A mídia tem um papel fundamental. Ela tem a mídia e as redes sociais. Eu vou usar a palavra de uma filósofa chamada Guinabar, que diz assim: prefiro a pior democracia à melhor ditadura. Aqui ela está dizendo que é para eu voltar para casa. Isso aqui ela está dizendo que não vai fazer o almoço. Lembra a percepção do Norberto Bobbio, inclusive. Inclusive, eu queria dizer aos meus queridos amigos que estão nos assistindo e aos associados. A parte 2 vem aí. Nós vamos fazer uma parte 2. Agora nós estamos caminhando. A função do mediador não é só ficar provocando, não. Ele tem que dar a má notícia. Nós estamos caminhando para o fim, infelizmente, dessa nossa segunda grande participação, desse segundo live. E para isso, eu queria já ir pedindo, nós estamos realmente nos minutos finais. Quem tiver pergunta, que faça agora. Quem quiser mandar chuva de coração, que faça agora. Manda chuva aí de coração, porque galera. nas falas que virão agora, os queridos professores irão fazer as suas apreciações. E nós estamos, por favor, você que construiu esse momento conosco, esse segundo grande momento, sugira temas. Você pode sugerir 3 temas, nós iremos fazer a avaliação aqui. Não quer dizer que o que você sugerir será aceito, mas jamais deixaremos de levar em consideração aquilo que você quer. Eu repito, vamos agora, a chuva de coração já veio, muito obrigado. Obrigado, galera. E estamos pedindo para que você que quer fazer alguma pergunta, eu faça agora, que os nossos queridos associados iremos agora fazer considerações. Eu queria deixar aqui uma fala do Lucas André. Lucas, muito boa, viu? Ele disse assim, que o único órgão estatal que funciona no Brasil chama-se Receita Federal. Eu não lembro isso, não. Rapaz, estão dizendo que não. Lucas, desculpe, Lucas, é terrível. Mas estão dizendo que se a Receita Federal funcionasse, teria feito o controle da saída de recursos. Isso aí, a minha função é polemizar, Lucas, mas respeito sua consideração. Olha, o professor Rafael, o Hans colocou uma coisa aqui que é exatamente o que a gente estava transparecendo desde o princípio, a história da esquerda e da direita. Sim, sim. Ele colocando aqui, o Bolsonaro tem uma vantagem. Diga lá. Palavras dele, né? Ali, a princípio, você sabe pelo menos que você está tratando com um extremista. Aí ele diz aqui, porque ele viu que a esquerda se associou à direita, a direita se associa à esquerda, ou seja, identidade zero. Ele tem uma posição definida, isso aí pelo menos a gente não pode discordar do homem, né? Mas vamos lá, agora eu queria colocar aqui uma coisa que eu acho que a discussão entrando no último bloco, é um nome que não tem como não falar do cenário contemporâneo sem citá-lo. E a Ana Lúcia Duarte traz ele. Quem? O Dória. Falei, tá bom. Dória trata São Paulo como empresa, modelo liberal, que também admiro. Palavras da Ana Lúcia. Professor Geraldo, professor Rafael e professor Fabiano. Vamos lá, professor Fabiano. Dória, pra cá. 2017, o nome Dória tem sido estampado aí nas mídias sociais com um novo tipo de político para o Brasil. Pelo menos é isso que eu vejo muito as pessoas colocando, né? Como um político eficiente. Eu quero fazer só uma parada aqui necessária para mandar um abraço para um dos maiores professores que nós temos, chama-se professor Valdenê, professor de matemática. Tive a honra de trabalhar ao lado dele, de aprender com ele quando ministrei aulas no Colégio Batista. Meu respeito, um abraço, professor Valdenê, obrigado pela sua colocação. Não tenho dúvidas que temos bons políticos, meu amigo Geraldo. Pelos escândalos de corrupção, o brasileiro já associou o político à corrupção. Ele faz a gente essa... tem que quebrar, tem que fazer essa ponderação. Tem que fazer essa diferenciação, né? Eu lembro de uma vez, Geraldo, eu não sei se isso é correto, até porque a fala foi específica de um dos congressistas. Mas eu lembro do Romário falando um momento lá nas entrevistas da TV parlamentar, dizendo o seguinte: eu já me inscrevi várias vezes para o plenário,
Só que o que acontece? Existem os caciques. Os caciques falam a hora que querem. A hora que querem. Então, eu estou lá na lista, eu estou na fila, mas eu não consigo falar. Então lá você só vai conseguir fazer alguma coisa se você estiver associado ao grupo. Se você não estiver associado ao grupo, você não é um político. Você não faz o seu papel político. A não ser, claro, quando você tem o poder nas mãos, que é numa votação, por exemplo. Professor Fabiano. Obrigado. Eu queria, primeiro dizer, Samuel, a tua pergunta que fala a questão das urnas, da transparência, aí eu entro aquilo que o senhor Geraldo falou agora. Nós não podemos marginalizar as instituições. Claro que no passado o processo eleitoral ele era muito mais sujo, muito mais aberto, era muito mais corrupto do que é hoje. Agora, em termos de instituições, eu não vou te dizer que não há, não vou te dizer que não possa haver, não. Mas se eu começar a colocar em xeque, a partir daí, acabou, amado. Acabou, o Brasil acabou, vamos todo mundo para Miami. E essa história do acabou tem que tomar cuidado. Não caberemos todos. O papel da política, gente, para o Brasil hoje é uma só. Na minha visão, e se vocês discordarem, por favor, eu gostaria muito de ouvir. O papel da política brasileira hoje, o desafio da política brasileira hoje é buscar manter a nossa estabilidade. Se a gente perder a estabilidade que foi conquistada com muita luta das instituições, muita luta para o povo brasileiro, né? A estabilidade política. Porque isso, exatamente. Se a gente perder essa estabilidade política e essa funcionalidade das instituições, pelo menos daquilo que deveria, inclusive, ser eficiente e tal, se a gente perder isso, aí sim eu temo pelo que vai ser construído no Brasil do futuro. Você está fazendo suas considerações finais? Eu não terminei as minhas. Imagina que a gente fizer um tema só de geografia. Não tem esse perigo. Eu quero dizer que não tem esse perigo, porque aqui o tema é do clube, jogou para o clube, jogou para todo mundo. Então, entrando nas minhas considerações finais, eu deixo esse negócio. Quero também pedir para que vocês possam estar colocando sugestões de temas aí para que a gente possa estar nas próximas discussões e dizer o seguinte, que eu ainda acredito no país, ainda acredito no Brasil, acredito sim nas instituições. Eu acho que todo o processo de mudança começa com isso aqui, com as discussões, com a geração de polêmicas. Volto a repetir, nós não temos o intuito de ser o dono da verdade, muito pelo contrário. Nós queremos discutir as multiplicidades de verdades para que você possa chegar à sua, tá? Queremos agradecer você nesse processo. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer a audiência aí, né? Vocês foram bastante participativos, enviaram perguntas interessantes, o que ajudou a levar esse debate até quase 1h20 já, né? Já 1h20. 1h20 mantendo de debate e mantendo o público, exatamente. O público tá ficando cativo. Então, primeiro agradecer a todos vocês, espalhar também, compartilhem, né, na próxima live que tiver, participem também, mandem sugestões de temas para que a gente depois possa considerar, né? Ponderar para ver se realmente são temas que dá para a gente fazer uma discussão bacana, uma discussão legal. Então, por gentileza, continue mandando sugestões. E no mais é isso, agradecer a participação de todos vocês e lembre-se que aqui o papo é sério. Valeu, pessoal. Verdade. Esse é o Clube de Humanas, encerrando mais uma live. Foi um prazer estar com você nesse dia de feriado. Você que acordou, veio ficar conosco. Nós estaremos em breve com uma nova live. Acompanhe a nossa página, compartilhe, associe-se. Live toda semana. Live toda semana. Ninguém falou hoje nisso, né? Olha aí, ó. Ninguém falou hoje nisso. Um abraço a todos que chegaram em todos os momentos. Você foi muito importante para nós. Foi um nível de debate. Então vai lá na página. Bom lembrar, vai lá na página. Curtam também, né? Curta a nossa página, que nós vamos voltar e informaremos a você. E acompanhe as pílulas de conhecimento que vão ser colocadas ao longo da semana. Sempre vai ter uma coisa boa para você. No Facebook e no Instagram, galera. No Facebook. Nós estamos preparando nosso canal no YouTube. Um grande abraço, um abraço aos meus colegas, que Deus nos abençoe. Tchau, pessoal. Bom feriado. Um abraço.